Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, eu sou o Antônio Lima, o Vascaíno de Manaus. Já peço que se inscreva no nosso canal, dê aquela moral e vamos aqui falar do Vasco. Enquanto tem atacantes que podem estar chegando, tem alguns que podem estar saindo do Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, Vasco fez exatamente uma consulta pelo Brian Rodrigues, tá? Brian Rodrigues pode exatamente sair do América lá do México e vir ao Vasco da Gama. E tem mais de 2 atacantes exatamente que o Vasco fez essa consulta. Um é brasileiro e o outro é equatoriano. E também temos a questão da nossa cria da base, que é o Ryan. O Ryan pode estar indo para o futebol português, tá? E também tem a chegada aí, provavelmente, do zagueiro do Atlético Mineiro, que é o Maurício Lemos. Mas vamos aqui com a informação. Tá fresquinho a informação. Sobre o atacante Brian Rodrigues, ele tem uma acusação, tá, galera? Exatamente de violência sexual por abuso. O atacante de 24 anos está sendo acusado como cúmplice com 2 amigos que estariam envolvidos num estupro de uma mulher no México em maio deste ano. O staff do atleta garante que o jogador é inocente. Bom, é uma acusação grave que o Brian Rodrigues exatamente está sofrendo lá no México de estupro, tá? De estupro, de abuso sexual, ou seja, é uma acusação muito grave, tá? Mas até que você prove o contrário, ele tem direito de se defender. E o Vasco fez-se uma consulta, né? Ainda sobre o atacante Brian Rodrigues, a acusação é de violência sexual. Pelo que pude apurar com as minhas fontes, o Vasco está ciente do assunto, galera, tá? Pelo que nós estamos sabendo aqui, o Vasco está ciente da situação. E está dizendo o seguinte, diz o seguinte, pelo que eu apurei do assunto, vem se resguardando sobre a situação, já que a conversa com o staff do atleta há mais de um mês, tá? Há mais de um mês que o Vasco vem conversando com o staff do atleta Brian Rodrigues para ele fechar com o Vasco da Gama, ainda que venha como empréstimo. Bom, ele pode vir de lá, sim, e fechar com o Vasco da Gama, tá? Até porque eu acredito que, sei lá, não sei como funciona esse tratado de Brasil e México, mas eu não vou apoiar aqui se esse cara tiver feito isso, tá? Eu não vou apoiar, independente de onde seja, se é aqui no Brasil, se é no México, se é no raio que o parta. Se o cara participou de estupro, já não pode vestir a camisa do Vasco, tá? Mas vamos lá, isso aqui é Brian Rodrigues, de 24 anos, que interessa o gigante da colina. Agora tem outra informação. O Vasco também buscou, né, informações e tem interesse em outros 2 atacantes. Vamos aqui começar pelo Yuri César, né, do Shahab lá dos Emirados Árabes, e tem o Gonzalo Plata, tá? Vamos lá. Para contratar o equatoriano, o Cruz Maltino teria que desembolsar cerca de 8 milhões. Tá? Esse aqui é o jogador, vou colocar na tua tela, para você ver em tela cheia, esse jogador, esse equatoriano, tá? Que o Vasco também fez consulta. O nome dele chama-se Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, ele é lá do Al-Saad, né? Lá da Arábia Saudita, para contratar o equatoriano. O Cruz Maltino teria que desembolsar cerca de 8 milhões de dólares. 40 milhões de reais. É muita grana. É muita grana. Isso aqui eu posso ter quase certeza que para contratar está descartada. A informação é de um grande jornalista confiável chamado Joel Silva, do jornal O Lance, tá? Então, é esse o equatoriano, tá? Chamado aqui, como é o nome dele? Gonzalo Plata, de 23 anos, tá? Do Al-Shahad, lá dos Emirados Árabes. Só que ele custa muita grana, minha gente. 40 milhões de dólares. Eu acho que é impossível o Vasco contratar esse jogador. Aí sai desse jogador aqui e vai para outro jogador.
O Vasco procurou a situação do atacante Yuri César, de 24 anos, que atua no Al-Shahab também, tá? Al-Shahab, né? Al-Shahab, alguma coisa. O atleta tem passagem por Fortaleza e Flamengo, tá? Passou pelo Fortaleza e passou pelo Flamengo. O Cruz Maltino já conversou com o time dos Emirados Árabes e está ciente dos valores, tá? Sabe? É outra situação, tudo, esses caras, tudo, minha gente, como é que eu posso dizer? São jogadores valorizados, jogadores que ganham muita grana, tá? Então aí fica difícil o Vasco contratar, mas quem sabe, né? Quem sabe uma negociação não consegue contratar. Aqui, mais uma vez, o atacante Gonzalo, né? Gonzalo Plata, do Al-Shahab, né? Que foi sondado pelo Vasco. O Cruz Maltino, né? Está ciente da situação equatoriana aí, ó, que pode exatamente pintar em São Januário. Não é fácil, não, tá? É tudo jogadores caros. O que acontece? O cara vai jogar nos Emirados Árabes e fica muito valorizado porque lá paga bem. Paga bem e fica difícil. Brian Rodrigues tem um ótimo salário. Brian Rodrigues, como é que eu posso dizer para vocês? É muito valorizado, então fica difícil. Fica difícil para contratar um jogador desse porte, pagando milhões, tá? Esse é o Brian Rodrigues. Quer dizer, esse aqui não. Esse aqui é o Gonzalo Plata, né? Agora, tem uma situação, galera, também. Esse daqui eu posso dizer que está muito mais fácil, que é o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, tá? A informação é de que as conversas estão praticamente fechadas e que também, como é que eu posso dizer, a questão é só de luva e tudo mais. Mas vamos lá. Além do Vasco, existem outros 2 clubes brasileiros, né? E um do exterior interessado no zagueiro Maurício Lemos, tá? A decisão está nas mãos do Uruguai. O Vasco já acertou tudo que pode para a chegada do jogador. O Vasco já acertou tudo, tá? O Vasco não tem nada mais a acertar, agora é a questão de decisão do jogador. Vai depender do jogador se ele aceita a proposta do Vasco, porque ele tem proposta de outros clubes, tá? Entre o jogador e o Vasco está ok. Agora só falta o jogador dizer, bom, o Vasco já me disse o que tem para oferecer. Agora eu vou dizer o Vasco se me agrada ou não, tá? Então tá aí Maurício Lemos aí, que pode ser um novo reforço da zaga do Vasco da Gama. Agora, mas vamos aqui, ó. Um pode chegar, o outro pode sair. A nossa prata da casa, o Ryan, a clube do futebol português, que estão com interesse de levar o jovem atacante, o Ryan. O Vasco já se preparando para cobrir, né, essa possível saída. Traduzindo, o Vasco precisa de grana. Se precisa de grana, tem que vender os seus atletas. E a joia da nossa prata da casa, o Ryan, digamos que é o próximo jogador a deixar o Vasco da Gama, tá? Então, aí está a informação de que clubes da Europa estão interessados no Brian, ou no Ryan, tá? E esses clubes exatamente clubes portugueses, tá bom, minha rapaziada? Então, a informação de contratação, mercado da bola movimentado, o Vasco se movimentando para reforçar o seu elenco, quarta de finais de Copa do Brasil e tudo mais, tá bom? Vamos lá, espero que dê certo. Aqui está o César, né? Yuri César, que pode fechar com o Vasco da Gama. Esse aqui acho um pouco mais difícil, que é o Gonzalo Plata, que isso aqui custa 40 milhões, é muito difícil. E temos aqui como é que eu posso dizer para vocês, aqui o Brian Rodrigues, só que o Brian enfrenta uma questão muito difícil, que é a acusação de estupro, né? Aí fica difícil você defender um jogador com uma acusação dessa gravíssima, né? Mas vamos que vamos, galera, ó. Deixa o like aí, se inscreva no canal Alô Vasco da Gama. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, porque eu vou com ele amanhã, se Deus quiser, eu volto aí pra gente falar de Vasco. E vai dar Vasco, tomara que venha um pacotão de reforço. Tchau, tchau, galera. Fui. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.